Vou fazer um bem bolado. Isso que o pessoal tá sugerindo é meio errado. Porque o que acontece? Não é que seja errado. Só um complemento no vídeo que eu fiz ontem sobre a questão da prova. Né? Tem um negócio meio esquisito. Porque o que acontece? É que eu entendi que nesse tema não havia acusação. Um tema sobre se eles têm autoridade para falar dos mandamentos. Então, para mim, não era importante se eles tinham autoridade. Mais ou menos ou por capa, que eu provei que não era por capa, né? Não era inteiramente por capa. Eu sabia disso naquela época. Ou se eles teriam autoridade por obediência. É que eu achei realmente que a questão não era importante, mas eu achei que não era, porque a autoridade já estava com certeza, pelo menos na questão de obediência, abaixo da mínima, vamos dizer assim. Essa questão já estava aprovada, porque, no caso, se eu decidisse fazer a pregação, eles teriam dito que foi porque eles falaram e havia a possibilidade de crença nisso. Então a autoridade já havia sido conferida. Já havia sido conferida. É claro que em parte, né, não representava a obediência, mas por imagem sim. Então isso já era uma passação de autoridade. Então o debate já tinha terminado aqui, porque essa era, na verdade, a realidade mínima, porque já tinha acontecido. Não em relação à pregação, mas já tinha acontecido a possibilidade de que acreditassem nisso. Né? Já era um tema, no caso ali, não é a melhor palavra, mas já era um tema consolidado, mais ou menos, vamos dizer. Mas já era um risco muito grande. Já praticamente. Qual é a palavra? Consolidado. Que palavra? Já estava. Vamos dizer, já tinha acontecido. Já tinha acontecido essa passação de autoridade em termos de imagem, em termos imagéticos. Isso já tinha ocorrido. Essa impressão vai ou pode ser passada se eu decidir fazer a pregação dos mandamentos. Já tinha ocorrido. Então, a autoridade, em parte, já tinha passado, então não havia falar inteiramente de capa. Era capa, mas não era inteiramente. E eu conferi a autoridade por algum pecado, qualquer coisa nesse sentido. Então, essa era a realidade. Né? Então, o que acontece? Mas ele fala assim, não, mas ainda tinha a questão de acreditar que eles poderiam ter, no caso ali, a obediência minha. Aí tá, como eu falei no vídeo anterior, eu não tinha provas disso. Só que o que acontece? Não era só não ter provas, é que eu achava que a questão não era importante, porque já estava aprovada, que havia pelo menos pelo menos o nível mínimo de obediência. Aí eu vou trabalhar a questão. O que acontece? Como eu não entendi, ou não é que não entendi, não entendi, ou não aconteceu a crítica sobre a acusação de nós temos obediência mínima para fazer a cobrança, como não surgiu, no caso, o argumento, eu entendi que isso não era uma acusação. Isso poderia estar sendo trabalhado de alguma forma, ou só pela minha cabeça, ou isso poderia estar sendo trabalhado até eventualmente por entidade espiritual ou outras formas. Mas eu entendi que não era uma acusação das pessoas. Então, na verdade, algumas outras formas não poderiam ser, na verdade. Eu entendi que isso não era um tema trabalhado por pessoas. Então a questão, exatamente. Como não houve acusação de que no caso seria contra mim, né? Seria, entre aspas, um elogio das pessoas que me atacam, mas seria uma acusação contra mim de que eles teriam autoridade para fazer a cobrança, em termos teóricos, ou em termos de tese. Em tese. Né? A acusação não. Vamos dizer, eu trabalhava o conceito de que a acusação não houve. Mas se em tese acontecesse, aí que está a grande questão. Aí eu colocaria para pesquisa, porque houve alguém que fez o comentário. Eu não quis colocar para pesquisa, até em relação a essa informação, talvez até nem tanto por medo, porque eu cheguei na informação mínima. A informação mínima já era contra mim, e aí não teria como sair dessa, porque já tinha acontecido. Mas a pesquisa eu não fiz por medo, eu achei. Antes eu não tinha feito por medo. Depois eu apenas achei inútil. Por quê? Porque não houve acusação. Ou eu não achei que teve. Então é que tá. Por isso que eu não coloquei em pesquisa. Eu falei, bom, já que está se referindo às pessoas e elas não disseram que elas têm autoridade, elas não estão fazendo uma acusação de que elas têm autoridade para me enganar. Porque, talvez elas saibam, inclusive, que elas não têm. E elas sabem que eu sei que elas não têm autoridade para cobrar.
fizeram do mesmo jeito, por uma explicação ou por outra. Como eu achei que não havia acusação, eu falei, então não há luta contra o mal. Para que eu vou pesquisar? Era essa a questão. Aqui já não era, nessa fase já não era mais tanto medo. Para mim era porque eu achei inútil. Aí que tá, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: se tivessem feito uma acusação de maneira clara, não, nós temos capacidade para cobrança, e aí seria capa, realmente, vamos dizer assim, aí seria a capa pela capa, a doutrina da capa pela capa, aí é outra coisa, porque se eles estão falando que tem, no caso, autoridade para fazer a cobrança, e eu entendo que isso de alguma forma tem que ser respondido, aí aumenta, o que eu estou dizendo, aumentaria a chance de que eu pesquisasse. Isso que eu estou tentando dizer. Aumentaria talvez até bastante, porque aí haveria, no caso, uma verdadeira pressão. Aqui não, aqui o tema já tinha se tornado inútil. E aí é que tá, mas não só se tornado inútil por outra informação, que eu até já sabia antes, mas enfim. Não só teria se tornado inútil, como não houve acusação, não havia problemática. Não tem problemática. O que eu vou pesquisar? E realmente, nesse momento já não era mais medo. Não tem problemática. Eu vou pesquisar uma coisa que não está sendo acusada. Eu não tenho por que fazer isso. Quer dizer, não precisa. Como não há, a problemática não iniciou, não nasceu, vamos dizer assim, não precisa, no caso, pesquisar sobre isso. Não só por ser inútil, mas porque não ocorreu a problemática. Se tivesse tido o argumento, não, nós temos autoridade para acusar, aí eu entenderia que eu tenho que fazer a pesquisa para verificar a real, já que as pessoas teriam dito. Elas teriam dito, não, elas poderiam estar jogando com o conceito de que eu acho que elas não têm autoridade para cobrar. Que é o que eu achei, na verdade. Não só elas poderiam, eu achei efetivamente que elas estavam jogando com esse conceito. Aí eu decidi não fazer. Então não é questão de, mas achou uma coisa ou outra. Não, mas é que eu acho que não precisa pesquisar. E aí eu posso eventualmente ter uma opinião, porque essa opinião não vai ser comprometedora. Isso que eu estou tentando dizer. De certa forma, o pessoal vai achar que não, mas é show. Não é, na verdade não é. Essa, entre aspas, luta contra o mal, que eu não percebi que era luta contra o mal, ela não pode ser muito contabilizada, porque eu achei que não precisava. Ela não teria como ser contabilizada. Porque daí como eu não acho que a pesquisa vai ser necessária, eu vou trabalhar apenas com a minha opinião. Antes não. Eu teria uma opinião, só que se eu sou acusado, eu falei, não, mas deve ter a possibilidade do contrário. Eu vou ter que pesquisar para ver se eles têm razão. Como não foi feita acusação nenhuma, eu não vou fazer isso. Não tem porquê, não tem problemática para responder. Ninguém acusou. Então eu não tenho porquê. No caso, fazer a pesquisa. Se houvesse algum tipo de embate, de luta contra o mal, se eu aceitasse, por exemplo, entre aspas, uma competitividade nesse sentido, que eu falo que sempre evito competição. Não evito a luta contra o mal sempre, mas evito a competição. Como, né? Como nesse caso não houve nem competição, nem luta contra o mal, não há problemática. Não havendo problemática, eu não tenho por que pesquisar. Foi isso que aconteceu. Então eu saí um pouco da pesquisa. Não poderia isso. Eu só trabalhar, no caso, com a minha crença. Não, mas não, eu trabalhar, no caso, com a minha crença específica, mas eu só trabalhei com a crença porque não houve uma provocação para eu eventualmente, vamos dizer, passar a considerar uma outra possibilidade para daí fazer a pesquisa. E aí, eu vou até dizer o seguinte, se tivesse acontecido, eu não sei se pesquisaria, porque daí eu teria medo. Eles fizeram a acusação que eles têm autoridade. Cara, mas se eu pesquisar, de repente eu vou saber que eles têm razão. E eles vão prevalecer. Então era esse o problema. Aí eu teria medo. Não era mais o caso. Era um pouco antes. Só que depois eu comecei a pensar essa possibilidade mais a sério de que eles podem receber autoridade porque eu peco. Se isso acontece dessa forma, então já foi caracterizado e ninguém fez acusação. Então não preciso pesquisar. Se eles disserem acusarem que eles têm autoridade, aí eu vou ter que considerar, no caso, ali outras possibilidades e talvez não fizesse a pesquisa por medo. Deixaria de fazer a pesquisa por medo. Ou não, ou consideraria a possibilidade e ia tirar a real para verificar o que está acontecendo. E apenas por causa da questão da acusação. Como não houve, eu falei, agora só vou considerar, no caso, a minha opinião mesmo. Aí que tá. Como não houve acusação, é como se eu não precisasse, entre aspas, mudar de opinião. Vamos dizer assim. Não que eu tivesse. Aí que tá, também não tenho a impressão errada de que eu sempre tive a mesma opinião sempre sobre esse tema. Não é verdade. Muitos momentos eu achei que não havia autoridade. Só que o que eu estou dizendo, depois quando eu cheguei nessa opinião de que eles teriam, no caso, autoridade, quando eu chego nessa opinião, eu entendo que essa opinião não é importante, porque não há acusação para eu tentar descaracterizar essa opinião específica. Porque não havia ali, não havia importância, vamos dizer assim.
tem, eu posso fechar essa posição. Diferente seria se ele dissesse, não, nós temos autoridade para fazer a cobrança. Isso não foi dito. Se tivessem dito isso, eu abriria para dúvida e abriria para pesquisa. Ou fecharia porque eu teria medo. Mas aí eu entendo que não. Agora eu vou pensar mais a sério e vou verificar as outras possibilidades e acreditar mais. Agora que ninguém. Aí que tá, isso que eu estou dizendo. Ninguém vai me cobrar nessa questão. Vou ficar com essa opinião mesmo de que eles têm autoridade. Isso foi isso que aconteceu. Foi apenas para explicar. Teria como abrir isso, mas ninguém fez a acusação. Aí, como ninguém fez a acusação, eu acho que o tema não é importante. Aí eu não preciso ficar calculando possibilidades. Se tivesse feito a acusação, seria uma resposta da minha parte diferente. Que eu poderia pesquisar. E se eu deixasse de pesquisar, seria por outro motivo. Isso que eu quero dizer. Se eu deixasse de pesquisar, seria porque eu tenho medo da resposta. Não era mais o caso. Então, fica esse complemento, cara.